toda crise política tem um custo. O Fabrício Queiroz virou crise em dezembro de 2018, dias antes da posse do presidente Bolsonaro na presidência. Ele virou notícia, a investigação tinha começado muito antes, mas ele virou notícia em dezembro de 2018. Desde a primeira hora, o presidente Bolsonaro sabia que a crise ia ter um custo. Só ele sabia disso. Ele sabe o tamanho do buraco que está diante dele. Ele deveria ter decidido quanto seria pago por ele, desse custo, e quanto seria pago pelo filho, Flávio Bolsonaro. Ele preferiu regatear. Quando isso acontece em política, quando o político prefere regatear, normalmente o tamanho do prejuízo aumenta. O Bolsonaro conseguiu transformar um pesadelo criminal do amigo Queiroz, do filho Flávio, num processo de corrosão da sua presidência. Isso não prejudica o presidente Bolsonaro, o governo dele, isso prejudica o Brasil, que precisa de tranquilidade para superar as suas crises. O Bolsonaro agora percorre a cena política sob uma atmosfera de tempestade. Ele tinha a pandemia para gerenciar e não estava gerenciando, ele tem a ruína econômica, e isso tudo se mistura com uma agenda explosiva, que não tem nada a ver com pandemia, não tem nada a ver com economia. Ele tem um inquérito criminal em que ele, presidente da República, é acusado de intervir politicamente na Polícia Federal, e tem 2 inquéritos que correm no Supremo Tribunal Federal, que estão varejando o aparato político, militante, empresarial do bolsonarismo. Fora isso tudo, há ali meia dúzia de pedidos de cassação da chapa presidencial que estão correndo na Justiça Eleitoral. A prisão do Fabrício Queiroz adiciona nessa conjuntura um novo elemento, que é o elemento do imponderável. Tudo pode acontecer. O Fabrício Queiroz está pendurado nas manchetes, como disse, há 1 ano e meio, desde dezembro de 2018. Nesse período, Bolsonaro e o Flávio Bolsonaro poderiam ter providenciado uma explicação para essas suas relações com o personagem, que não são relações triviais. O Fabrício Queiroz encosta a família Bolsonaro na milícia, encosta no que há de pior no Rio de Janeiro. O Fabrício colocou na folha salarial do gabinete do Flávio Bolsonaro, na Assembleia Legislativa, familiares de um miliciano famoso no Rio de Janeiro, recentemente assassinado na Bahia, ou morto pela polícia, se preferirem. Mas o presidente e o seu filho preferiram, em vez de fornecer explicações, preferiram fornecer desconversa e manobras diversionistas. Consolidou-se, então, a impressão de que essa parceria com o Queiroz tornou o Bolsonaro e o filho dele personagens indefesos. Eles não têm uma defesa. Se tivessem, já teriam apresentado. E as circunstâncias da prisão colocam esse amigo de 3 décadas do presidente e ex-assessor do filho dentro dos palácios de Brasília, dentro do Palácio do Planalto, dentro do Palácio da Alvorada, porque nesse enredo ficcional que os Bolsonaro construíram para tentar se distanciar da encrenca, o pai e o filho se comportavam como se não devessem nada para ninguém, muito menos explicações. E o Queiroz tinha virado, nesse enredo, um personagem do passado com o qual nem o presidente nem o seu filho tinham mais contato. De repente, descobriu-se que o Queiroz estava hospedado no imóvel do advogado do presidente e do seu filho, o doutor Frederico Wassef. O advogado frequenta assiduamente o Palácio do Planalto, o Palácio da Alvorada. Ainda ontem estava lá na posse do novo ministro das Comunicações, o Fábio Faria. Então, esse lero-lero que tentava fazer crer que o Queiroz estava só no passado, que o presidente e o filho já não tinham mais contato, isso tudo foi por água abaixo. Hoje, se você reiterar essa versão, isso virou uma ofensa à inteligência do cidadão médio. Então, até amanhã desta quinta-feira, até hoje de manhã, o Bolsonaro governava contra um pano de fundo em que piscava ali um letreiro luminoso com a pergunta sempre muito incômoda: onde está o Queiroz? Agora já se sabe onde estava o Queiroz e para onde ele foi levado, para a cadeia.
E o presidente, que tinha o hábito de parar ali na frente do Alvorada para conversar ali com os seus devotos, hoje ele passou direto. Então a pergunta hoje é diferente. Onde está o Bolsonaro? Que ainda não deu uma explicação para isso que está acontecendo. Mas ainda tem a oportunidade. Hoje mesmo é quinta-feira, dia de live do presidente. O presidente vai ter a oportunidade de se explicar. Se ele continuar soando incompreensível, sem uma explicação plausível, aí ele aprofunda esse cenário de poço sem fundo que nós estamos vivendo, sem se livrar do imponderável, que vai continuar perseguindo o governo dele até que nós tenhamos um desfecho desse inquérito que corre no Rio de Janeiro. E eu queria realçar aqui, porque acho que o Constantino está fazendo uma confusão, porque a polícia que prendeu hoje o Queiroz é a Polícia Civil do Rio de Janeiro, não a Polícia Federal, né? Não, mas a Polícia Federal mandou apreensão em busca, né, no escritório. Bom. Josias? Não, até onde eu sei, a Polícia Civil prendeu o Queiroz numa parceria aí com a Polícia Civil de São Paulo. Então não é uma operação, essa operação está submetida ao Ministério Público do Rio de Janeiro, Ministério Público Estadual, e quem está comandando o espetáculo ali das prisões é a Polícia Estadual, não a Polícia Federal.